Estamos começando mais uma live, não é mesmo? E seja bem-vindo todo mundo que está nos assistindo neste momento. Vamos nos aconchegar em nossos lares e vamos louvar o nome do Senhor para que Ele possa se fazer presente em cada casa mais uma vez nessa noite. Neste momento, a gente vai deixar livre para os irmãos da igreja dizimar e ofertar. O QR Code vai estar aparecendo na tela. E também para os irmãos que quiserem vir na secretaria, dar os seus dízimos e oferta, pode ficar em liberdade. E que nos
Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, ó Pai, nessa live para engrandecer o Teu nome e escutarmos mais um pouco da Tua palavra. Te agradeço, ó Pai, por cada irmão que está vendo essa live, ó Pai. Abençoe eles, ó Pai, independente de onde estiverem. Abençoe também, ó Pai, os dízimos e ofertas, ó Pai, que foram dados, ó Pai, para a Tua igreja, ó Pai. Também, ó Pai, te peço nesse exato momento, ó Pai, pela vida do nosso irmão que estará trazendo a palavra. Abençoe ele, direcione, ó Pai, a vida deles, ó Pai. Que as palavras que possam sair da Tua boca venham de Ti, ó Pai, para estar, ó Pai, quebrantando corações e abençoando, ó Pai, cada vida, ó Pai, que estará assistindo essa live, ó Pai. Assim te peço e te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Seu Filho amado. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares que nesse momento nos ouvem, nos assistem. E nós queremos, nesta noite, abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te damos graças pela oportunidade e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abra a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa oportunidade. Ajuda-nos na compreensão, no discernimento e no entendimento da tua palavra. Que nesta oportunidade possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós pedimos tudo isso agradecidos, em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Estevão foi um dos escolhidos na distribuição dos alimentos para as viúvas. Ele foi um daqueles que foram escolhidos para essa função. E ele se destacou pela a sua vida, pela sua entrega a Deus. E diz a palavra de Deus que ele era um homem cheio de graça e do poder de Deus. E Deus usou ele tremendamente. E aqui nós vemos as últimas palavras do discurso de Estevão, que por causa de falsas testemunhas, por causa de suborno, foi levado até o sinédrio, acusado de blasfemar contra Moisés e contra a lei de Deus. E nós vemos aqui os últimos minutos da vida
desse homem de Deus, desse homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E nós queremos pensar no que esse homem foi, no que esse homem representa, na diferença que ele fez para todos aqueles que estavam ali presentes, ouvindo o seu discurso e também vendo o final da sua vida, como tudo aconteceu. Estevão, perante o sinédrio, não se intimida, não se amedronta, não se acovarda, mas ele permanece firme, falando desde Abraão, como Deus tinha chamado Abraão. E nós vemos aqui, no final do seu discurso, o que isso resultou na sua vida. Mas nós queremos tirar algumas lições para a nossa vida no dia de hoje. Momento difícil que Estevão enfrentou. Momento difícil. Diante do sinédrio, diante daquelas pessoas tomadas pela ira, pelo ódio, aquelas pessoas completamente com seus rostos transtornados de raiva por aquilo que Estevão estava falando, que era a mais pura verdade, mas Estevão podia ver todos ali completamente tomados pelo ódio, pela ira, pelo desejo de matar. Mas ele permanece firme no propósito de ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele não recua, ele não retrocede, mas permanece firme, porque Deus precisava ser honrado. E nós queremos tirar algumas lições da vida desse homem de Deus. E nós queremos destacar que esse homem, no versículo 55, diz a palavra de Deus: Estevão, cheio do Espírito Santo. Esse homem estava cheio do Espírito Santo. Diante de um momento difícil, diante talvez de muitas ameaças, diante da morte, diante de tanto sofrimento, Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Também pensando nos nossos dias de hoje, no momento que nós enfrentamos, momento difícil, muita dor. E nós podemos aprender com Estevão, que nós podemos também ser cheios do Espírito Santo de Deus, mesmo nesses momentos tão difíceis. E como que eu me encho do Espírito Santo de Deus? É você se encher da palavra, é você se encher das promessas de Deus. Num momento tão difícil como o que nós estamos enfrentando, assim também como Estevão estava enfrentando, nós temos que nos encher das promessas que Deus nos tem feito. Talvez você tenha sido cercado pelas as notícias dos jornais, das redes sociais. Talvez você tenha pensado em retroceder, você tem recuado. Mas Deus
nesta oportunidade, Ele está nos dizendo que nós não podemos recuar. Nós temos que estar firmes. Nós temos que honrar a Deus, seja nos momentos fáceis, seja nos momentos difíceis. Nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos ser fiéis, porque quando as coisas estão fáceis, é muito cômodo ser fiel. Mas quando as coisas estão difíceis, é ali que nós provamos a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus. Estevão fez isso nos momentos difíceis. Ele estava cheio do Espírito Santo, confiado nas promessas, confiado que Deus, Ele é soberano, que Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Que Deus, Ele está do nosso lado. Ele disse: jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos confiar, nos encher dessas promessas e não nos encher dessas notícias que nos desmotivam, que nos jogam para baixo, que nos fazem recuar, que nos fazem retroceder. Precisamos avançar, confiados em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele está do nosso lado e nada vai nos acontecer se não for da autorização do Senhor. Nós precisamos, nesse tempo difícil, nos encher da palavra de Deus, nos encher das promessas do Senhor. E em segundo lugar, diz a palavra de Deus, que ele então levanta os olhos para o céu. Em segundo lugar, Estevão levanta os olhos para o céu. Eu quero te convidar nessa oportunidade que Deus está dando a mim e a você, a levantar os seus olhos para o céu. Não sei para onde você tem olhado. Não sei aonde os seus olhos estão fixos. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar com nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos estar com nossos olhos fixos para aquele que nos sustém, para aquele que nos salvou, para aquele que nos perdoou, nos prometeu um dia vir buscar aqueles que Ele lavou e remiu com seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Eu convido a você a nesse momento olhar para o céu, que foi o que Estevão fez também no momento difícil. Olhou para o céu. E me vem à memória da visão de Isaías no capítulo 6. Foi no ano da morte do rei Uzias. Um tempo difícil. Rei Uzias tinha governado 52 anos, um reinado próspero, em todos os sentidos. Mas ele morreu. E diz a palavra de Deus que foi no ano da morte do rei Uzias. Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Nós precisamos, nesse tempo difícil, olhar para o alto, para os céus, e ver que o Senhor está assentado sobre o alto e sublime trono. Que tudo está no seu domínio, no seu controle. Trono fala de autoridade, de poder. Deus está sentado no trono. E é para lá que nós temos que voltar os nossos olhos. O apóstolo Paulo chamou os irmãos ali em Colossos, no capítulo 3, versículo 1. E ele diz: irmãos, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive à destra de Deus. Não podemos fazer como Pedro fez, enquanto caminhava sobre aquelas águas, com os olhos firmes no Senhor Jesus. Mas ele, por um instante, ele tirou os seus olhos do Mestre, daquele que tem todo o domínio, tem toda a autoridade, e ele tira os olhos e volta-se para as circunstâncias, para as ondas bravias do mar, para a tempestade. E ele começa a afundar. Irmãos e amigos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesta noite, se nós tirarmos os nossos olhos do Mestre, do Autor e Consumador da nossa fé, nós vamos afundar, nós vamos recuar, nós vamos retroceder. Nós vamos, infelizmente, nós vamos entristecer o nosso amado e bendito Salvador. Então eu te convido também a olhar para o céu, que foi a segunda coisa que a vida de Estevão nos mostra. Que ele levantou os olhos para o céu. E ele então vê a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Que cena! Que privilégio que ele teve no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta hostilidade. Diz a palavra de Deus que todos estavam furiosos, rangiam os dentes contra ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, e ele então olha para o Mestre, para o Autor e Consumador da nossa fé, ele olha para o céu. E Deus então dá a ele essa visão, a mesma que deu a Isaías, uma visão sublime, uma visão maravilhosa da glória de Deus. Deus pode fazer isso por nós também. Deus também quer nos mostrar a sua glória no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta perseguição, de tanta tristeza, de tanto desespero, de tanta morte. Deus pode nos dar uma visão gloriosa, como deu para Isaías, como deu para Estevão. Deus quer fazer isso por mim e por você. Ele quer mostrar a sua glória, mas nós precisamos querer ver. Nós precisamos buscar esta visão da glória de Deus nesses momentos difíceis. Ele vê ainda Jesus em pé à direita de Deus. Jesus em pé à direita de Deus. Que visão sublime, maravilhosa. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor de Deus. E nós já estamos caminhando para o final das nossas considerações. E eu quero lembrar ainda que esta visão que Deus deu para Estevão, da glória de Deus, assim como deu também para Isaías, nos mostra que Ele está nos vendo, Ele está assistindo, Ele está contemplando tudo que está acontecendo, não só no mundo, mas na nossa vida individualmente. Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos. E Ele mostra que está conosco. Talvez você não está sentindo a presença de Deus na sua vida. Mas Ele está te vendo. Ele está te assistindo. E Ele quer te dar uma visão gloriosa
assim como deu para Estevão e Isaías. Ele quer fazer isso por mim e por você. Que nós possamos crer que o Senhor está do nosso lado, está conosco. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E eu quero terminar a nossa meditação nesta noite, lembrando da atitude de Estevão. Eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Plena certeza de que ele poderia descansar no meio de tanta tribulação. Mesmo inúmeras pedras atingindo a sua cabeça, o seu rosto, o seu corpo, levando ele à morte. Mas Deus estava com ele e ele desfrutava de paz e segurança. Ele tinha tanta paz e segurança que ele pede ao Senhor que não lhes imputasse aquele pecado. Não considerasse eles como culpados. Que nós, nesse momento difícil, não fiquemos procurando culpados desta situação, mas que nós possamos buscar entender a vontade de Deus para cada um de nós nesse tempo de luta, de perseguição, de sofrimento e de dor. Que você, nesta noite, possa ter entendido a mensagem de Deus e que possa refletir e meditar naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos ouvido a tua voz nesta noite. Que o Senhor esteja aplicando a tua palavra nas nossas vidas e que nós possamos ser diferentes, possamos ser determinados, possamos decidir a estar buscando conhecer o Senhor mais e mais e que os nossos olhos estejam voltados para o céu, sempre reconhecendo e entendendo que o Senhor está sentado no trono e reina soberanamente. Nós pedimos tudo agradecidos em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que
desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem